Olá, nono ano. Vamos lá para a nossa aula dessa semana, como a gente faz toda semana. Grava aí o nosso conteúdo para que vocês consigam acompanhar. Bom, a gente, hoje, né, que é a aula dessa semana, a gente vai estar mudando o capítulo, né? A gente estudou já o capítulo 3, já fizemos as provas, e agora a gente está entrando no capítulo 4. Né? Ainda estamos no módulo 2, que ainda faz parte do segundo bimestre, e nesse módulo 4, a gente vai continuar falando ainda sobre o continente asiático, só que dessa vez nós vamos ver outros aspectos. A gente vai começar vendo os aspectos populacionais da Ásia. Né? A gente já viu rapidamente que a Ásia é o continente mais populoso do mundo, que apresenta o maior número de população. Vimos que ele é mais extenso, vimos algumas características que, por causa dessa extensão e dessa quantidade da população, ele acaba apresentando algumas diversidades. E hoje a gente vai estar vendo alguns aspectos que são diferentes dessa população. Né? Quais são essas diversidades? A gente vai ver que em algumas regiões tem uma característica, tem uma religião marcante, tem algo que do traço da cultura que seja diferente de um local para o outro, e também vamos ver mais especificamente algumas coisas em relação aos países mais populosos, vamos ver também algumas coisas em relação aos países mais povoados, né? Lembrando que os países mais populosos têm a ver com o número absoluto de pessoas que tem naquele território, e os países mais povoados têm a ver com o número de pessoas por área. Então, o número de pessoas por quilômetro quadrado, né? O que não é só contar o número da população, mas ver se, em relação ao o tamanho do território, como fica esse número de pessoas. Se acaba sendo maior aglomeração ou menor aglomeração. E vamos marcar também que tem, entre as maiores aglomerações do mundo, né, também estão lá na 4, pelo menos, a gente tem destacado na região da Ásia, e a gente vai estar vendo isso hoje também, ok? Então vamos lá começar com o nosso capítulo 4, como eu sempre faço. Eu vou acompanhar o livro, vou compartilhar a tela para mostrar as partes do livro. O ideal é que você abra lá o seu livro no capítulo 4 e a gente possa acompanhar para que você marque aquilo que for necessário, ok? Então vamos junto. Deixa eu tirar o efeito e colocar o livro. Então vamos. Aspectos populacionais e econômicos da Ásia. Vamos ver o que a gente tem de destaque aí para gente nesse capítulo. Aumentar para a gente acompanhar. Começar na página 365. 366, peraí. Isso. A população da Ásia. Vamos ler um pouquinho, pegar aí o fio da meada e a gente segue explicando. Bom, a Ásia concentra a maior população da Terra e os 2 países mais populosos do mundo, que é China e Índia. Além de numerosa, a população asiática também é marcada pelos contrastes étnicos, culturais e religiosos. Embora o continente apresente um considerável movimento de pessoas que deixam o campo para viver nas cidades, resultando em um intenso processo de urbanização, por exemplo, a maioria da população ainda vive em áreas rurais. Isso é bom marcar, né? A maioria da população ainda vive em área rural. A maioria ainda vive em áreas rurais. Vamos lá. Do ponto de vista socioeconômico, existe grande disparidade de renda entre a população. De um lado, uma pequena minoria, a classe média, impulsiona a economia do continente. E do outro, uma parte considerável da população ainda vive abaixo da linha da pobreza. Outro contraste relevante do continente asiático é que nele existem países cuja população cresce rapidamente e, em sua maior parte, jovens, para a da Índia.
desculpa, como a da Índia, e outros países cuja população se encontra envelhecida, como é o caso do Japão, né? Então, a gente tem esse contraste aí, né? Maioria jovem a gente encontra na Índia e população mais envelhecida você vai encontrar no Japão. Então, entre Índia e Japão, a gente já vê um dos contrastes. Obviamente que todo lugar que é muito grande, que tem muitas pessoas, você vai encontrar bastante diversidade. Então, vamos agora para a página 367. Aqui a gente vai estar dando uma olhada nessas características marcantes dessa população, né, que tem a ver com a questão étnica e considerando aí também a questão da religião, já que etnia é você considerar os traços, né, tanto as características físicas, que é marcante em um determinado local e marca um tipo de povo, como também a trajetória histórica dessa população. E ali está frisando que um dos destaques que eles deram maior ênfase também é a questão religiosa que marca a maior parte dos povos na Ásia. Então vamos começar lendo aí o nosso texto. Ásia, caldeirão multiétnico e religioso. A gente vai ler só os trechos que se destacam, ok? Para facilitar o estudo da enorme diversidade étnica do continente asiático, devemos analisar cada uma das suas diferentes regiões. Aqui a gente tem o Oriente Médio, a gente viu no capítulo anterior sobre a questão das regiões, a gente tem o Oriente Médio, a Ásia Central aqui, setentrional, a gente tem o leste asiático e a gente tem o sul da Ásia. Epa, peraí. Deu uma borrada ali, vamos voltar. Então a gente tem, ó, Oriente Médio, Ásia Central e Setentrional, leste asiático, sul da Ásia e o sudeste asiático, que é o último. Cada uma delas tem uma marcação aí de etnia, cultura, né? E a religião acaba sendo mais forte do que outras e acaba marcando também a região. Então, a exemplo daqui, a gente tem a população, no caso do Oriente Médio, a população é composta predominantemente por árabes, que representam mais da metade da população. Outros grupos étnicos são os persas, que compreendem a maior parte da população do Irã, os judeus, que se concentram em Israel, os curdos, que vivem no Irã, na Turquia, no Iraque, na Síria, os turcos, que são predominantes na Turquia e em menor número no norte do Irã. O Islã é a religião predominante da região. Então, primeiro, o povo tem origem árabe, a religião o povo tem origem árabe, porque tem mais da metade da população, né? Aqui vamos lá para que apresenta. Vamos lá. Sai daí. Que apresenta mais da metade da população. E a religião que predomina ali é o Islã, ok? É a religião muçulmana, né? E a gente tem a Ásia Central e Setentrional, que é marcada predominantemente por povos de origem turca, mongol e eslava. Então, a origem do povo marcada por esses três. Na parte oriental da Rússia, porém, verifica-se intensos fluxos migratórios oriundos da China, com os chineses e da etnia Han, compondo parcela considerável da população. A etnia Han é uma etnia importante lá no território chinês. Lembrando que a Ásia Central e Setentrional não é a que comporta a China, ok? A China está no leste asiático. Mas tem povos que são de origem chinesa, tá indo para lá, né? Mais especificamente da etnia Han, compondo parcela considerável da população. O cristianismo ortodoxo é a principal religião da Rússia, mas o Islã predomina na Ásia Central, ok? Então a gente tem aí Ásia Central e Setentrional, né? Lembrando que Setentrional está relacionado mais ao norte e a parte central, que fica ali mais próximo do Oriente Médio. Então é uma região composta dessas duas partes, né?
E a gente vai ter, então, uma religião cristã ortodoxa em uma parte, e a gente vai ter aí o Islã também predominando na parte central. O cristianismo ortodoxo na Rússia e a Rússia é o que está mais ao norte, né? Por isso que a palavra setentrional, e o Islã na parte central. Então a gente tem essas duas religiões aí predominando na Ásia Central e Setentrional, o cristianismo ortodoxo e o Islã. No leste asiático, a China apresenta amplo domínio da etnia, amplo predomínio da etnia Han, que compreende cerca de 92% da população do país. Então, a etnia Han é o destaque aí do leste asiático, considerando a China, né? Que conta também com mais de 56 minorias étnicas. Olha aí, muitas etnias juntas. Porém, 92% dela é a etnia Han. O budismo é a principal religião praticada na China, na Mongólia e no Japão. Então, o que se destaca aqui é o budismo no leste asiático. No sul da Ásia, destaca-se grupos étnicos dravidianos, na Índia, os punjabis, sobretudo entre o Paquistão e a Índia, Tamils em parte da Índia e do Sri Lanka, birmaneses em Mianmar, entre outros. Deixa eu aumentar aqui a letra um pouquinho. Ok. Paquistão e Bangladesh e o budismo no Sri Lanka e Mianmar. Ok? Então tem Islã, tem budismo, tem hinduísmo, que está aí no sul da Ásia. A gente tem aí 3 religiões que se destacam, vai depender do país. Né? Então a gente tem o hinduísmo, predominante na Índia e Nepal, o Islã, predominante no Paquistão e Bangladesh, e a gente tem o budismo aí no Sri Lanka e Mianmar. Então a gente tem 3 religiões aqui, ok? Que se destacam, no caso do sul da Ásia. E o sudeste asiático, por último, a gente tem aí, podemos destacar a etnia Khmer, predominante no Camboja, Yao em Laos, Thai na Tailândia, Malaios na Península Malaia e em partes da ilha da Sumatra e Bornéu, assim como javaneses e sudaneses da Indonésia e Filipinos, nas Filipinas, entre outros. Então a gente tem várias etnias aí mesclando o sudeste da Ásia, ok? Aí também vai depender dos países, né? Então a gente só está mostrando alguns destaques. Do ponto de vista religioso, a religião é marcada pela predominância do Islã na Indonésia, país que concentra a maior população muçulmana do mundo, ok? Destaque aí pra gente. No sudeste da Ásia, a gente tem na Indonésia, que tem a maior população muçulmana do mundo, ok? O budismo predomina na Tailândia, em Laos, em Camboja, no Vietnã, enquanto as Filipinas se destacam como o país com maior população cristã da Ásia. Então a gente tem 2 destaques aqui importantes. Além da maior população muçulmana do mundo está lá, que está na Indonésia, sudeste asiático, a gente tem a religião cristã também, que predomina aí nas Filipinas, né, com maior população cristã. Uma cristã, a outra muçulmana, são os maiores aí que se destacam na região da Ásia. Né? A gente pode estar falando aí, citando a região sudeste, mas lembrando que isso aí, a abrangência que se destaca para toda a Ásia, porque no caso do Islã, é a maior população muçulmana do mundo. Então, ela se destaca não só
dentro do país, mas é um destaque que serve para toda a Ásia. E a maior população cristã da Ásia é a cristã nas Filipinas, então também é um destaque aí para todo o continente, ok? Então, esse é exemplo aí de diferenças que a gente tem. Agora vamos para a próxima página, só para visualizar Deixa eu diminuir aqui. Visualizar a distribuição da população. Bom, uma população, ela vem retratada aí sua distribuição principalmente no mapa. E o mapa está mostrando aqui que na Ásia, né, esse é o mapa asiático, a gente vai, sempre eu procuro lembrar aqui para a gente não perder, a gente usa a legenda aqui para saber o que a gente está fazendo no mapa. Né? Qual o título? Ásia, densidade demográfica. Lembrando que densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, é para verificar o quanto a pessoa está concentrada, quanto número de pessoas, quanto a população está concentrada. Então, por essa legenda aqui, quanto mais escuro for a parte do mapa, maior a concentração. Nesse caso aqui, tem 100 ou mais pessoas por quilômetro quadrado. E quanto mais claro for, menos pessoa. Aqui, ó, por exemplo, esse amarelinho, ó, menos de 3 pessoas por quilômetro quadrado. Então, a gente está vendo aí que os lugares com a maior população é o leste asiático e o sul asiático. Os demais lugares, ainda que tenha pessoas espalhadas, que não é um número tão baixo, mas tem alguns vazios, né? Se a gente pegasse aqui, ó, Ásia Central e Setentrional, ela não tem uma parte que tenha uma concentração tão grande a nível de ter 100 pessoas por quilômetro quadrado, ok? Então, esse mapa nos mostra a distribuição da população. Agora, vamos ver alguns destaques por número. Né? Entre os países mais populosos que a gente vê aí destacando a Ásia, né? Tem aí de 2017, a gente vai encontrar a China, que não é só da Ásia, mas do mundo inteiro. A China, que é o primeiro, depois vem a Índia, tanto um quanto o outro, com mais de 1 bilhão de pessoas dentro do seu território, ok? A gente destaca aí a Índia e a China como os mais populosos. Deixa eu fazer aqui. Índia e China, os mais populosos. Quando a gente vê povoado, que é o mapa de cima, a gente está vendo população por quilômetro quadrado. Quando a gente vê populoso, a gente está vendo só o número de habitantes. Agora vamos para a próxima página. A gente vai destacar. Opa! A gente está falando de concentração populacional. A gente vai destacar aqui. Ó, atualmente, a Ásia abriga os 4 maiores aglomerados populacionais do mundo. Né? A gente tem vários lugares que pode ter um número muito grande de pessoas por quilômetro quadrado. No Brasil, a gente tem aqui a cidade de São Paulo, que se destaca por ser um grande aglomerado de pessoas, né, que se destaca no mundo, uma das cidades mais populosas do mundo, tem bastante destaque aí. E a gente tem outros em outros lugares do mundo, mas sabendo que na Ásia se concentram os 4 maiores, né? As 4 maiores concentração populacional, as 4 maiores concentrações populacionais do mundo estão lá na Ásia. Um deles é Tóquio, que fica no Japão, o outro Nova Delhi, que fica na Índia, Xangai, na China, e Mumbai, na Índia, ok? Nesse continente, os aglomerados urbanos de até 1 milhão de habitantes apresentam as maiores taxas de crescimento. Além de ser grande, também vai apresentar as maiores taxas de crescimento. Até porque se tem muita gente, isso significa que a porcentagem de pessoas que têm a possibilidade de engravidar, de ter filhos, é maior. Então, aumenta aí o número de pessoas com mais rapidez, ok? Então, dentro de nossas atividades de hoje,
Tem um outro destaque aqui embaixo, rapidinho, que a gente vai ver. Ó. A urbanização da população do continente é resultado de vários fatores, como a redução da disponibilidade do solo cultivável, né? Aí a pessoa vai para a cidade, intenso processo de industrialização, que atrai as pessoas para a cidade, pelos quais vem passando alguns países asiáticos. Mais oportunidades de trabalho, entre outros. Eles vão, além de ter tudo isso, às vezes por oportunidade de trabalho, e aí não precisa ser só a indústria, que o meio de prestação de serviço também é um meio fácil e bom de trabalhar quando a gente está falando de área urbana. É só para lembrar vocês aqui o que é uma área urbana, como ela é formada, qual a diferença. A gente está falando de uma população que a gente viu no início, que predominantemente na Ásia é mais rural do que urbana. Mesmo assim, tem alguns lugares com bastante destaque e bastante crescimento da questão da urbanização. Vamos dar uma olhada aqui na questão da urbanização. Processo só para lembrar, que vocês já viram aí. Vamos lá. Então, olha só. A urbanização nada mais é do que essa transformação do espaço de acordo com as adaptações da sociedade. Então, a gente tem aí um local, a primeira figura que está mostrando um local natural, né, de espaço natural, com característica ou predominância de elementos naturais. No segundo momento, começa a colocar um trenzinho, depois uma casa, depois aparecem outras casas, a rua aumenta, né, começa a surgir a rua, já no terceiro quadrinho já mostra que aparecem ruas, e o local vai aumentando até chegar a esse ponto de que está aqui embaixo. Isso aqui é uma área totalmente urbanizada. E se vocês perceberem, além de aparecer mais construções, vai diminuindo o número de verde, o número de elementos naturais. Até que aqui embaixo a última figura mostra até a última árvore ter ido embora, né? Ter sido destruída, ter sido tirada. E aí o ambiente fica cada vez mais urbano. Esse retrato desse processo aí não acontece de uma hora para outra. Isso demora, isso não acontece de igual modo para todos os lugares. E no caso da Ásia, isso, apesar das modificações que vem acontecendo, eles estão com um local caracterizado por rural, né? A maior parte da população é rural. Lembrando que lá na Ásia, assim como você tem lugares que tem mais de 90% do território urbanizado, também temos países que estão muito abaixo, né? A gente tem países como, por exemplo, Singapura. Singapura tem mais de 98% do seu território urbanizado. A população é mais de 98% urbana, ou seja, quase 100% urbana. E a gente tem países como, por exemplo, a Índia, que apresenta menos de 35% do seu território urbanizado e menos de 35% da população vivendo em áreas urbanas. Isso é uma diferença muito grande. São outros destaques aí que a gente vê na Ásia. Em relação às nossas questões, agora vamos lá para a gente responder. O que a gente quer saber, né? Primeiro, vou compartilhar aqui de novo a página para você acompanhar. Ó. Tá aqui já. Compartilhando, peraí. Então vamos lá. A primeira pergunta, a gente está estudando desde o outro capítulo, mas a gente, como vai precisar nesse capítulo também, a gente vai confirmar aí. Quando a gente fala de números absolutos, como eu falei, em relação à população, é só o número geral. Você só vai olhar a numeração. Quem tem mais e ponto. Não precisa fazer conta, não precisa nada. Então a gente tem aí como países mais populosos da Ásia, que também são os mais populosos do mundo, são
Índia e China. E essa é a nossa primeira pergunta. Quais são os 2 países mais populosos do mundo que estão na China? Índia, que estão na Ásia. Índia e China. A outra pergunta é quais são os 2, ou para você citar pelo menos 2 países que apresentam a maior densidade demográfica do mundo, ou seja, a maior aglomeração humana, a maior concentração de população. E aqui a gente tem 4, você vai escolher 2, né? Atualmente, a Ásia abriga 4 maiores aglomerados populacionais do mundo: Tóquio, Nova Delhi, Xangai e Mumbai. Então você vai ver qual desses 2 aí, qual desses 4 você escolhe 2 e vai colocar na sua resposta, ok? Tóquio, que é no Japão, Nova Delhi na Índia, Xangai na China e Mumbai na Índia também. E a última questão é quais os 4... Não, essa é a última questão, né? Os 4 aglomerados. Primeiro eu falei de 2 países com maior densidade. Ah, ok, peraí. Vamos voltar aqui que não. Essa aqui são os 4 maiores aglomerações. Aqui a gente tem os 2 países com a maior densidade populacional do mundo. Vamos lá, vamos pegar aqui os países. Aqui, ó. Os países como Japão, Bangladesh, Indonésia e Paquistão se destaca pela alta densidade populacional, ok? Vamos separar de novo, que eu acabei pulando uma aqui. Então vamos lá. Primeira pergunta é quais são os 2 países com a maior população absoluta do mundo, né? População absoluta está aqui embaixo, está vermelho agora para vocês destacarem, ó. China e Índia. Países com a maior densidade populacional do mundo: Japão, Bangladesh, Indonésia e Paquistão. E a próxima é as 4 aglomerados populacionais do mundo. Aí a gente vai citar cidade, ok? Na questão 2, a gente está procurando os países com a maior densidade populacional do mundo, ou seja, número de habitantes por quilômetro quadrado. Aí a gente tem os anteriores lá, vocês vão escolher 2. E aqui vocês têm 4, e vai citar os 4, que nesse caso aqui são os 4 aglomerados populacionais que se destacam aí no mundo, né? Que estão entre os maiores aglomerados populacionais do mundo, e esses 4 estão na Ásia, ok? Aí você vai citar os 4 nesse caso aqui, que aqui está citando cidade, apesar de estar do lado do país a que pertence, mas são as cidades: Tóquio, Nova Delhi, Xangai e Mumbai, ok? Então agora sim está correto. Valeu, gente. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Estamos fechando por aqui. Não esquece de acompanhar aí pelo livro. Vamos lá.